consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Se tem uma coisa que nós aprendemos durante todo esse período de quarentena, de todo esse período de pandemia que ainda estamos passando, na verdade, é do quanto nós somos dependentes do nosso Deus, quanto nós dependemos dEle para sair das nossas casas, para ficar em nossas casas. E isso é motivo de gratidão, porque nós dependemos dEle e Ele foi, é e sempre será fiel em suprir tudo aquilo que nós precisamos, em cuidar de tudo aquilo que nós necessitamos. Então que nós possamos louvá-lo, né? O mínimo que nós podemos fazer é dar o nosso melhor a Ele em forma de louvor, com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Ele é digno de todo louvor e adoração, e que nós possamos mostrar o quão dependente nós somos desse Deus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abre o meu coração. Vamos cantar novamente. Louvar-te é bem mais do que merecemos. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a Ti. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, essa música, Pai, e Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir.
Jesus. Que Ele nos use a cada dia mais, que possamos estar dispostos a adorá-lo, a servi-lo, a seguir, porque se nós estamos aqui é para adorar a Ele, se estamos reunidos aqui é para servir a Ele. Obrigada, Senhor, porque o véu que se rasgou um dia, na qual fazia separação entre ti e nós, ele se rasgou de alto a baixo. Não era um véu fino, não era um véu meramente ilustrativo, mas era um véu que nos separava. E através da tua morte e da tua ressurreição, hoje nós temos livre acesso ao nosso Pai. Hoje nós temos livre acesso a adorar ao Senhor. Não dependemos que alguém entre e sacrifique ovelhas.
não ofereça sacrifícios de animais, porque o sacrifício perfeito, agradável, o mais puro sangue foi derramado numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nossa salvação, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pois não somos dignos, não somos merecedores, mas tão somente somos dependentes do Teu amor e do Teu cuidado. Nesse instante, meu Deus, continue conosco, fala aos nossos corações através da Sua palavra, que é viva, que é eficaz e que é mais atual do que o nosso feed de notícias que estamos carregando nos celulares. Obrigada por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. O mundo vive e precisa de fato conhecer a Deus. O mundo está perdido. Eu falava com os irmãos hoje à tarde que Jesus está voltando. As pessoas estão displicentes e não estão percebendo que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Nós olhamos para o que acontece, queridos, no mundo, e o cumprimento das Escrituras, na verdade, está evidenciado, tá? Nós olhamos e vemos doenças inexplicáveis surgindo no meio das pessoas. Nós observamos pessoas com medo. Nós também acompanhamos pessoas revoltadas contra a igreja e contra Cristo. Contra cristãos não, porque contra os cristãos tem alguns cristãos que de fato dão um trabalho para Deus, hein, irmãos? E nós observamos que existe alguns cristãos que abandonaram a sua fé. Meus amados, mas uma das coisas que mais me preocupa nos dias atuais é nós nos depararmos com famílias, com pessoas que, embora mantendo a fé, não tem paz no coração. E isso é preocupante. Eu quero, na verdade, compartilhar com vocês, amados, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Eu gostaria de ler com os irmãos a partir do versículo 6. Filipenses 4, dos versos 6 ao 9. São 4 versículos. Amém? Está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre,
tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Diga amém. Queridos, durante a caminhada de Cristo sobre a terra, o Senhor sempre foi compassivo com as pessoas. Ele sempre usou de misericórdia para com todos, inclusive com aqueles que ele sabia que não ia segui-lo. Jesus, em sua caminhada sobre a terra, ele curou enfermos, ressuscitou mortos, demonstrando assim o poder de Deus, através da misericórdia, através do amor, levando paz aos necessitados. Deus, durante toda a história, também foi do mesmo jeito. Deus cuidou de Israel, tirando do Egito, trazendo no deserto, e por amor, providenciando alimento, providenciando amparo e cuidado para todo o povo de Israel, enquanto eles caminhavam até Jerusalém. Meus irmãos, a grande finalidade, o grande propósito do coração de Deus era justamente trazer paz ao coração daqueles que não tinham paz, dar alimento àqueles que sentiam fome, e assim também produzir paz no coração das pessoas. Porque é interessante como nós associamos a nossa paz, às vezes, ao que supre as nossas necessidades físicas. Durante a história do Evangelho, Jesus Cristo, andando sobre a terra, multiplicou pães e peixes e alimentou muita gente. Ele também ressuscitou filhas de homens, ressuscitou pessoas que já estavam mortas, ressuscitou amigos, produzindo alegria no coração das pessoas. Mas um texto célebre se encontra em Mateus 11, 28, quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que alívio o Senhor Jesus estava oferecendo àquelas pessoas? Será que era alimento físico? Será que era algo físico desse plano? Porque ele diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus está dizendo: se você me buscar, se você viver na minha presença, se você se dedicar à minha palavra, a tua alma não terá fome, não terá sede, e você viverá em paz. O apóstolo Paulo, estudioso dos evangelhos, dos ensinos de Cristo, ele olha para a igreja de Filipe, que naquele tempo era uma das igrejas mais prósperas e bem-aventurada, e da prisão Paulo então escreve a sua carta, e já no final dessa carta, que nós chamamos de carta da alegria, porque ele escreve louvando, ele escreve bendizendo a Deus pela vida cristã que os filipenses viviam. Ele escolhe então o capítulo 4 para, no final da carta, depois de parabenizar, depois de motivar os irmãos, ele escolhe então esse capítulo para dar algumas exortações àquela igreja. Por quê, queridos irmãos? Porque eles eram homens que eram cristãos, viviam fugindo do pecado, e assim como vocês, amavam a Cristo e viviam na presença do Senhor. Mas por que então? Qual é a finalidade de Paulo escrever então esse capítulo na carta? E quando nós chegamos no versículo número 6, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas
pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Meus amados irmãos, nós sabemos que um dos grandes adversários do cristianismo naquela época eram os agnósticos. Os fariseus e os judeus também eram fortes e suas ideologias tinham muita força. Um cristão que se convertia na região da Palestina, ele se deparava de imediato com a força do judaísmo que marginalizava o cristianismo. Os cristãos naquele tempo eram denunciados, eram perseguidos, eram mortos, tinham seus bens confiscados por Roma. Mas eles oravam para que o Senhor matasse o imperador, para que o Senhor desse fim ao exército romano. Eles oravam pedindo a Deus que protegesse eles de todo mal, de todo perigo. E aí então, ele diz no versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, e a paz de Deus, que excede toda sabedoria humana, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo nesses 2 versículos que havia um problema naquele tempo, e que os irmãos deveriam buscar a solução desse problema. E qual era a grande necessidade dos irmãos daquele tempo? Era a ausência de paz. Os irmãos daquele tempo não tinham paz. Imagine você, alguém descobre que você é cristão, no dia seguinte a viatura está na tua porta, ninguém bate na porta, eles quebram a porta, entram, amarram você e sua família. Então eles começam a cortar teus dedos para que toda a tua família renuncie a Jesus Cristo. E você, como pai, como patrono da tua família, fale: não negue Jesus, minha esposa e meus filhos, deixem que me mate. Então aquele homem era morto diante de seus filhos, mas aquela família não negava Jesus Cristo. Aqueles soldados diziam o seguinte: nós vamos embora, daqui a um mês nós vamos voltar, e se vocês não negarem esse Cristo, nós vamos fazer a mesma coisa com outro membro da família. Imagine você, acabou de sepultar um membro da família e aguardar que daqui a 30 dias vai receber de novo a visita de soldados, de exércitos opositores, para mais um membro da família ser assassinado, para que a sua fé se mantivesse. Qual era a oração desses cristãos, meus irmãos? Era justamente pedindo que aqueles soldados morressem todos, para que eles não recebessem aquela visita depois de 30 dias. E aí então o apóstolo Paulo escreve essa carta dizendo o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada. Isso significa dizer, meus amados irmãos, que se você não corre perigo de perder a tua vida, você não precisa andar ansioso. A mensagem dessa introdução é justamente essa. Não há razão alguma para que andemos ansiosos, preocupados, perturbados. E aí então o apóstolo manda essa carta para ensinar aquela igreja qual deveria ser a postura dela. Mas pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês. Pastor, espera um pouquinho, ele diz que você tem que apresentar a Deus os seus pedidos, mas ele não fala quais são os seus pedidos. Pedir a morte de pessoas? Pedir para que exércitos, soldados sejam exterminados pelo poder de Deus? Versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for de bom testemunho, se houver algo de excelente ou digno de louvor,
pensem nessas coisas. Não pensem no problema que virá daqui a 30 dias. Não pense no problema que talvez amanhã, ou ao sair da igreja, você vai se encontrar com ele. Não pense nele. É o que o apóstolo está dizendo a esta igreja. Por quê? Porque o pensar nessas coisas roubavam a paz do coração daqueles irmãos. E então o apóstolo nos deu esses 2 versículos para que trabalhemos nele. Vou procurar ser fiel a eles. E eu quero falar com os irmãos desta noite, com base no que nós lemos, sobre o tema revestidos de paz celestial. Revestidos de paz celestial, a paz de Deus que excede todo entendimento. O desejo do coração do apóstolo é que aqueles irmãos não se preocupassem com aqueles que matariam apenas o corpo, mas que continuassem com o coração no céu, na morada celestial, na habitação de Deus, na morada eterna, e que preservassem a sua fé, pensando em tudo aquilo que agradava o coração do Senhor, e assim teriam paz. Queridos, e aí, claro, ele coloca algumas condições para que nós pudéssemos nos revestir com essa paz celestial. E eu quero tratar com algumas dessas condições para que nós andemos revestidos com essa paz de Deus, para que nós não sejamos vencidos pelos problemas que assolam a terra e assim percamos a paz que excede todo o entendimento que vem de Deus. E a primeira condição, segundo o texto que nós lemos, que nos ajudará a estarmos sempre revestidos da paz celestial, é que nós devemos orar conforme as Escrituras. O versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças apresentem seus pedidos, suas necessidades a Deus. Amados irmãos, na carta do apóstolo Tiago que nós lemos no versículo 3, capítulo 4, 3, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis maus. Os irmãos daquele tempo, embora perseguidos, pedindo para se livrar daquela perseguição, desejando que o cavalo daqueles soldados, ao virem para suas casas, caíssem num buraco, aqueles soldados morressem todos, estavam pedindo mal. Que coisa! Queridos, nós do nosso tempo precisamos ouvir os conselhos de Tiago e orar como convém. E como é que nós devemos orar? Aqui o apóstolo nos ensina 3 palavras. Primeiro ele fala sobre a oração. Tiago diz que de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ele diz que das paixões que guerreiam dentro de nós. Naquele momento, aqueles homens que eram cristãos, a única coisa que eles queriam se livrar era da morte. Eles não queriam passar pela morte, e por isso oravam para que aqueles homens fossem consumidos no caminho de suas casas. E nos nossos dias, qual tem sido o principal motivo pelo qual eu tenho orado? Essa semana você deve ter orado, irmão. E quando você orou, quando você entrou na presença de Deus, o que te motivou a falar com o Senhor na tua oração? O apóstolo diz que nas nossas orações nós não podemos, ou nós devemos ser respeitosos com Deus. Todas as vezes que nós formos orar ao Senhor,
Nós devemos tratar o nosso pai com dignidade e honra. Entrar na presença de Deus concentrado. E então iniciar uma fala, um diálogo com o nosso Senhor. Os irmãos que vêm nas quintas-feiras têm acompanhado como funcionam as nossas orações. O apóstolo também orienta aqueles irmãos que na oração nós devemos contemplar a grandeza de Deus. Falar palavras que engrandeçam o nome do Senhor, que reconheçam a sua majestade, a sua força, o seu poderio. Nós não devemos elevar o medo nas nossas orações. O medo da morte, o medo da enfermidade, o medo de perder o emprego. Isso não deve ser a motivação para as nossas orações. Se a enfermidade vier, eu vou continuar honrando o meu Senhor. Se eu estou são, sem doença alguma, eu também vou honrá-lo. Se eu tenho algum recurso, eu vou honrar e dignificar o meu Deus nos meus recursos. E se eu não tenho nada, eu vou honrá-lo com o pouco que eu tiver. As coisas desse mundo não devem ser a motivação para eu entrar na presença de Deus em oração, mas simplesmente porque eu confio nele, porque eu quero honrá-lo e glorificá-lo, porque eu quero depender dele e colocar aos pés do meu Senhor o meu sofrimento, ou às vezes a ausência de paz. O apóstolo também fala nesse versículo que ao entrarmos na presença de Deus com oração e súplica, e claro, queridos, na súplica nós vamos apresentar nossas necessidades para Deus, não é pecado. Nós vamos apresentar nossas necessidades para Deus, crendo que Ele, no tempo dele, ao seu bel prazer, virá e nos socorrer. Hebreus capítulo 5, versículo 7. O próprio Cristo nos dá um modelo de como devem ser súplicas. Veja o exemplo do Senhor. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Quando você entrar na presença de Deus e tiver um pedido para fazer ao Senhor, se derrame aos pés de Cristo. E se você sentir emoção no seu coração ao orar diante de Deus, e se as lágrimas vierem sobre os seus olhos, não sinta vergonha, continue falando com Ele. Não derrame lágrimas para os seus amigos, mas para o Senhor. E Ele diz: aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Quando você for rogar a Deus, suplicar ao Senhor, aquelas orações com grito, aquelas orações com lágrimas, seja honesto com Deus, grite honestamente para o Senhor, abra o seu coração na tua súplica e fale a verdade ao Senhor. Meu Deus, estão me perseguindo, já mataram um, meu Deus, falaram que vão vir matar os demais da minha família. Grite para Deus na tua súplica. Não tenha vergonha de abrir as verdades que está dentro da sua alma para o Senhor. Principalmente, meu irmão, aquelas verdades que te tiram a paz. Às vezes nós oramos para o Senhor e falamos apenas algumas coisas para Ele, e aquelas coisas que há dentro de nós são aquelas principais, inclusive que nos tiram a paz, nós não falamos, nós omitimos. Elas são gravíssimas, eu não posso falar para Deus. Você deve, é o que o apóstolo fala nesse capítulo 4. Queridos, não seja tímido, porque Deus te conhece. Deus acompanhou a tua formação desde o ventre da tua mãe.
Quando você era pequenininho, apenas um embriãozinho em formação, Deus já sabia toda a tua vida. Não esconda nada para o Senhor, fale tudo. As suas fraquezas, as suas fragilidades, aquilo que você faz escondido, fale para Deus. Os seus sentimentos que não agradam ao Senhor, que desagradam pessoas, fale para Deus. Aquilo que te tira a paz, fale para Deus. A súplica não é simplesmente um grito de desespero, mas é um diálogo de confiança, construído na verdade, construído na minha verdade. Eu vou entrar diante de Deus, em quem eu confio, e vou falar para Ele todas as verdades. Fale com toda a força da sua alma, deixe a sua alma falar, mas seja verdadeiro com o Senhor. Queridos irmãos, com ações de graças, com louvor, é o que o apóstolo nos recomenda. Ações de graças é adorar a Deus na nossa oração. Quando nós não tivermos o que pedir para Deus, eu não tenho mais motivo para orar. Sim, claro que temos. Ajoelhemos-nos diante do Senhor e agora eu vou louvá-lo na minha oração. Às vezes o irmão e a irmã passa por enfermidade, o desemprego está na vida dela, o casamento está uma bagunça, a vida está de cabeça para baixo. Tecnicamente a pessoa não tem nenhum motivo para buscar a Deus em oração e agradecê-lo. Quando nós fazemos isso, nós estamos abrindo janelas, portas, portões espirituais que trazem as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, Daniel capítulo 10 está escrito: quando Daniel soube do decreto e que ele tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer todos os dias. E que momento foi esse? No momento em que o rei Dario assinou o decreto dizendo que quem não se curvasse diante do busto que havia sido construído seria lançado na cova dos leões. Então Daniel, diante a esse perigo de morte, mesmo assim, ele vai orar ao Senhor, cumprir o seu papel de cristão. Querido irmão, qual a lição nós tiramos para as nossas vidas? Não são as circunstâncias maiores do que o nosso Deus. Apresentemo-nos a Deus em oração, com súplicas, mas principalmente agradecendo. Dê graças a Deus por tudo. Por tudo. Por qualquer coisa que você tem, louve a Deus. Pelo fato de você não precisar de um respirador para respirar, louve a Deus. Por você não estar passando frio nesse tempo, louve a Deus. Por você poder se alimentar 2 ou 3 vezes por dia, louve a Deus. Por você ter uma família, louve a Deus. Queridos, quando nós fazemos isso, nós somos revestidos da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Revestidos da paz celestial. Segundo lugar, cubra os seus pensamentos com a palavra de Deus. Cubra os seus pensamentos, os seus sentimentos com as sagradas escrituras, com os ensinos de Cristo. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Louvor, dignidade e honra encontramos-nos apenas na palavra de Deus. Queridos e amados irmãos,
O apóstolo está dizendo para aqueles irmãos no versículo 8: deixe o Espírito de Deus moldar os seus pensamentos. Deixe o Espírito Santo de Deus, em meio a esses problemas que você está vivendo, moldar os seus pensamentos. Deus falou naquele tempo: não deixe as perseguições, as mortes, as angústias, as dificuldades roubar a paz de Deus do teu coração através de maus pensamentos e maus sentimentos. Não permita que em teu coração haja sentimentos de intriga, de discórdia, de briga. Não permita que no teu coração existam sentimentos malignos, maus, contra outras pessoas, ainda que elas desejem tua morte. O apóstolo diz: deseje o que é bom. Cubra os seus pensamentos com o Evangelho. Pense no que é verdadeiro. Pense no que é puro. Pense naquilo que irá glorificar a Deus. Deseje para o próximo aquilo que vai glorificar a Deus. Mas pastor, naquela época os soldados romanos vinham matar o povo. Eles tinham que morrer mesmo. A palavra de Deus diz que ao Senhor pertence o nascer, o viver e o morrer. Que ninguém tem o poder sobre a vida de ninguém. Ele é o Senhor da vida. A concepção pertence a Ele. Que pode fazer o homem, poderá o homem acrescentar um segundo em sua vida negativo. A concepção, o viver e o morrer pertencem somente ao Senhor. Portanto, aqueles desejos não provinham do Senhor. E aí o apóstolo vai orientar aqueles irmãos queridos: acalme o coração de vocês. Não andem ansiosos por coisa alguma, por nada. Por falta de comida, por falta de dinheiro, por falta de emprego, por enfermidade. Não fique ansioso, mas confie no Senhor. E você será revestido da paz de Deus, que excede todo entendimento. Quando nós blindamos os nossos pensamentos com a palavra de Deus, nós iremos evitar que Satanás assuma o controle da nossa mente. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e as colocamos em prática, nós iremos blindar a nossa mente da ação nebulosa do diabo, irmãos. Quando nós nos desfazemos da ansiedade e colocamos a nossa vida aos pés do Senhor, nós estamos na verdade resistindo a Satanás. Se existe um lugar, meu irmão, que Satanás vai agir, é na minha e na sua mente. Satanás, ele tem 3 funções. Ele é o tentador. Lembra o que ele fez com Adão e Eva no Éden? Ele fez o que? Ele tentou Adão e Eva com a conversinha esfarrapada de que eles poderiam comer daquele fruto sim, e que Deus na verdade não queria revelar a sabedoria àquele povo. Não, você pode comer. Ele vem com engano. Ele tenta você. Depois que você peca, quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que veio no coração e na mente deles é que eles eram impuros e indignos. Por isso não se arrependeram, por isso não se chegaram a Deus arrependidos. Quando Deus os procura, eles se esconderam. Quando um homem peca, quando Satanás sopra no seu ouvido, jogando os dardos inflamados na sua mente, e você tropeça, a segunda coisa que Satanás vai fazer com você
é soprar no seu ouvido que para você não tem mais jeito, que para você não tem mais solução, não tem mais saída. E terceiro, depois ele vem lhe atormentar, assim como fez com Judas, assim como fez com aquele homem que deveria ou poderia ter se arrependido. Meus irmãos, o rei Esaú perdeu o Espírito de Deus, mas continuou orgulhoso e não se arrependeu do seu pecado. Todos nós, queridos, quando identificamos na nossa vida algo que nós estamos fazendo de errado, Deus de imediato nos dá a oportunidade de reconciliarmos-nos com Ele. E na sua palavra Ele nos ensina nesta noite como nós receber essa paz que nos tira a ansiedade, que nos livra das preocupações, que não nos deixa escravo das preocupações, mas que nos dá estratégia para enfrentarmos as dificuldades e na força do poder de Deus, orando, jejuando e santificando, vencer uma a uma. Queridos, com todo respeito, semeie bons pensamentos, plante bons pensamentos, bons sentimentos. Não seja pessimista com as coisas, não seja negativo com as coisas, assim como aqueles espias que foram espiar a terra junto com Caleb e Josué. Retornaram, não, aquela terra é boa sim, mas tem um povo muito gigante, e as armas deles são enormes, e se eles der um murro em nós parecemos gafanhotos, somos pequenininhos, eles são enormes. Meus irmãos, não fique olhando apenas para os problemas, devemos olhar para a grandiosidade que é o nosso Deus, e que muito pode fazer por nós, que muito pode fazer por você. Por isso, revista-se da palavra e do poder de Deus, e blinde o seu pensamento, a sua mente, dos raios da ação de Satanás. Quero citar a parte final do versículo 8, quando ele diz: se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Queridos, pense em tudo que louva a Deus. Pense em dar um bom testemunho, porque o teu bom testemunho estará louvando ao Senhor. Dê um bom testemunho. Fuja daquilo que vai quebrar o teu bom testemunho. E se você precisar de ajuda, peça. Se você precisar de ajuda, peça. Precisa de um conselho, peça. Está difícil caminhar sozinho, peça ajuda, clame a Deus, e o Senhor vai te enviar pessoas para te ajudar, irmão. Há um mês atrás, eu acho que eu nunca pedi tanta oração no grupo da igreja como eu pedi esse mês que passou. Mas muita. Irmãos, orem por mim, irmãos, orem por mim, irmãos, por favor, orem por mim. Eu sou necessitado, eu preciso de ajuda, orem por mim. Questões técnicas e administrativas precisavam serem resolvidas, então eu fui buscar auxílio, e Deus colocou no meu caminho advogados, contadores, e assim nós fomos resolver os trâmites relacionados à nossa igreja. É assim que Deus faz. Mas não nos reclamemos, porque é difícil, porque nos dias de hoje conseguir um advogado é complicado, porque é um absurdo os honorários pagos a um contador, porque tudo é difícil. Queridos, as coisas são assim mesmo. As dificuldades são reais na nossa vida. A luta vem para todo mundo. O sol é quente para todos e queima a pele de todos. A sede vem para todo mundo. Mas o Senhor é grande e infinito em bondade e misericórdia para nos socorrer.
Então, ao invés de murmurarmos, de nos reclamarmos, depositemos a nossa confiança no poder do Senhor, irmãos. Quero finalizar, amados irmãos, compartilhando contigo ainda sobre revestidos da paz de Deus, da paz celestial. Dedique-se à prática do Evangelho. Irmãos, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, diz o versículo 9. Receberam, ouviram e viram, e o Deus da paz estará com vocês. Querido e amado irmão, eu te faço uma pergunta nesta oportunidade: em que lugar da tua alma existe ausência de paz? Eu queria que você fizesse uma reflexão nesse momento. Queridos, ausência de paz em uma pessoa, ela é perceptível no comportamento da pessoa, pois nós não conseguimos separar a alma das atitudes, a alma das ações, a alma do comportamento. Quando nós não temos paz, nós vamos contaminar toda a nossa casa com ausência de paz. Inflamamos o coração das pessoas que moram conosco, entristecemos o coração dos entes queridos. Aquela ausência de paz, aquela tenebrosidade, aquela escuridão que há em nós, enublece todo o ambiente onde nós frequentamos. Dedique-se à prática do Evangelho. Creia na palavra de Deus e na força do seu poder, para curar, para libertar, para trazer paz. Queridos, as virtudes que devem existir em mim e em você, todas elas devem louvar a Deus. Por quê? No nosso comportamento, nas nossas ações, naquilo que é virtuoso, que eu e você praticamos, naquilo o Senhor é louvado. No que nós fazemos, é como se nós cantássemos um louvor para Deus. O que eu sou como marido para minha esposa, é como se fosse um louvor para Deus. Por quê? Porque o versículo 8 diz que eu devo ser nobre com ela, que eu devo ser amoroso com ela, e que ela deve ser honrosa para comigo, que os meus filhos devem ser obedientes a mim como pai, mas que eu como pai também devo demonstrar amor para com os meus filhos. Portanto, em todas as nossas ações, na nossa demonstração de amor fraterno, se vê, se percebe a prática do Evangelho de Cristo. E portanto, não se pode separar a alma, o obedecer a Deus, das nossas ações. Uma coisa está ligada à outra. E por que eu devo obedecer a palavra de Deus e ao seu Evangelho? Porque somente a obediência à palavra de Deus trará a paz do Senhor ao teu coração, ao meu coração. Jamais teremos paz, queridos, se não formos obedientes à palavra de Deus. Pelo menos é o que o apóstolo diz no versículo 9: ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Que tudo é isso? Os ensinos, a doutrina, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É isso que deve ser praticado. É a palavra de Deus lida, explicada, aplicada e vivida por nós, que trará paz aos nossos corações, que trará paz ao coração de todo aquele necessitado. Eu peço que você, por favor, se ajeite aí na sua cadeira e curva a sua cabeça, que eu vou orar por você. Querido irmão, aquela igreja tinha uma necessidade. Há 2000 anos atrás, a igreja existente tinha uma necessidade. Família, ministério, vida com Deus, trabalho, estudo, conquistas,
comércio. Tudo isso faz parte da nossa vida cotidiana. Mas o nosso Deus, Ele precisa estar no centro de todas essas coisas. Todas essas coisas precisam estar debaixo do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, para que nós sejamos revestidos dessa paz que excede todo o entendimento, para que o Evangelho da paz que nos foi apresentado nesta noite, para que essas condições sejam observadas e eu tenha a paz de Deus. Claro, nós aprendemos que nós devemos orar com súplicas, que nós devemos orar com ações de graças, guardar os nossos corações nos braços de Deus. Não aceite pensamentos diabólicos, pensamentos que vai fazer você desobedecer às Escrituras. Nós devemos viver uma vida praticando o que é respeitável e justo, viver uma vida na presença de Deus, nos tornando pessoas mais amáveis. Devemos viver na prática do que é de boa fama, de bom testemunho. As virtudes de louvor em nossos corações, elas devem ser evidenciadas. As pessoas têm que ver em nós, queridos, o bom testemunho como servo e como serva de Deus. Querido, se você não tem paz na sua vida, no seu coração, e se você entende que você precisa da ajuda do Senhor, para que de fato você tenha paz, a tua casa tenha paz, a tua família tenha paz. E se você quer que nós oremos por você nesta noite, levante a sua mão, em nome de Jesus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, irmão querido, em nome de Jesus nosso Senhor. Continue com a cabeça curvada. Eu peço que você, querido, que vai orar agora junto comigo, coloque a mão no seu coração. Você que está em casa, faça isso. Você que está conosco aqui, põe a mão no seu coração. Vamos falar com Deus. Apresente ao Senhor, se possível com súplica, a necessidade que você tem. Coloque ela debaixo dos pés do Senhor. Não confie no seu intelecto, nem na força dos teus pensamentos, e nem na tua capacidade pessoal. Confie em Deus, irmão e irmã. Confie no Senhor, somente nele e na força do poder que há nele. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos pela forma amorosa como o Senhor se apresentou a nós nesta noite e se revelou a nós através das Escrituras. Como o Senhor, meu Pai, nesta noite trouxe a tua palavra de paz. Por isso, meu Pai, eu quero nesta hora apresentar a ti os meus irmãos, aqueles que têm o objetivo, aqueles que têm, meu Pai, o seu coração, a sua mente no Evangelho da paz. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloque no coração de cada irmão, de cada irmã, meu Pai, o refrigério que ele precisa. Talvez os corações precisem de paz, meu Pai, aqui neste lugar. Por isso mandastes a tua palavra. Meu Pai, leve paz a esse coração nesta hora, meu Deus, no nome de Jesus. Tranquiliza esse coração. Joga por terra toda a ansiedade. Tira as ansiedades desta hora. Remova, arranque-as pela raiz, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus. E enche esse coração, meu Pai, com a tua doce e amável paz do Senhor Jesus. Meu Deus, talvez, meu Pai, uma enfermidade, talvez uma necessidade, talvez uma necessidade financeira, está, meu Pai, trazendo, meu Pai, ansiedade a esse coração. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança essa vida nesta hora e derrama sobre ela, meu Pai, o conforto e o consolo do teu santo e doce Espírito, e promove a paz nesse coração nesta hora. Meu Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, cultiva, meu Pai, a tua paz nesse coração. Que o Espírito Santo de Deus ajude essa pessoa a viver em obediência à tua palavra, a viver guardando a tua palavra, meu Deus, para que a paz desse coração seja permanente. Meu Deus, em nome de Jesus, cura o enfermo, aquele irmão, meu Pai, em cujo coração não existe paz por conta de enfermidade.
que toda enfermidade, meu Pai, seja curada. E essa é a minha súplica. A minha súplica é para a glória do Teu nome. Meu Deus, eu não quero pedir para o nosso orgulho, eu não quero pedir, meu Pai, para a alegria vã da nossa alma, mas eu quero pedir para a glória do Teu nome. Os que estão enfermos, que o Teu nome seja glorificado na cura. Por isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, visite os enfermos, ó Pai, com o Teu poder, e manifesta o Teu poder na vida do enfermo, removendo a enfermidade, removendo a ansiedade, removendo a depressão, removendo, meu Pai, a gripe, a febre, a dor no corpo, removendo a dor nas articulações, e cura, meu Pai, no nome de Jesus de Nazaré, para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, o irmão que está desempregado nesta hora, aquele que tem uma necessidade, meu Pai, de ordem física, e que por isso perdeu a paz, e que por isso, meu Pai, encontra-se atordoado. Meu Deus, no nome de Jesus de Nazaré, visita essa alma nesta hora, visita essa pessoa e leve a Tua paz a esse coração. Cure essa pessoa, ajude esse irmão, essa irmã a confiar no Senhor, ó Pai. Glorifica Teu nome na vida dele, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Pai, os lares, as famílias, os casamentos, os relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre entes queridos, as famílias que não têm paz, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós repreendemos todo dardo inflamado do maligno, toda seta maligna, toda arma forjada contra essa família. Nós repreendemos, nós anulamos, quebramos e lançamos por terra no nome de Jesus de Nazaré. E ministramos sobre esses corações a doce paz do Senhor Jesus. Ó meu Deus e meu Pai, leve a todo o coração, meu Pai, a toda mente, o revestimento do Evangelho, a essa mente, a esse coração, e que cada um de meus irmãos tenham as suas almas protegidas e guardadas e vestidas e revestidas da doce paz do Senhor Jesus, da paz que excede todo entendimento. Guarda, meu Pai, o coração de cada irmão e abençoe-os em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, ó Deus. Amém. Amém, meu irmão. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Quero convidar os músicos. Nós vamos louvar a Deus antes de finalizarmos o nosso culto nessa oportunidade. Espírito. Encha a minha vida, encha a minha vida. Cante esse hino, irmãos, com os olhos fechados, porque ele é bem fácil, hino congregacional. Cante com alegria, cante com o coração voltado para Deus. Peça para o Espírito de Deus encher o teu coração nesta noite. Enche-me
do teu altar nos encontramos nesta hora, ó Pai, dando ao Senhor ações de graças, agradecidos a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. O teu poder tem sido manifesto em nossas vidas, guardando-nos da morte, livrando-nos do mal e dando-nos a oportunidade, meu Senhor, de recomeçarmos, de recebermos a doce paz do Senhor, de ter os nossos corações e a nossa alma curada dos maus pensamentos, de vivermos uma vida dando bom testemunho e louvando o teu nome, intercedendo pelas pessoas, intercedendo pelos irmãos e crendo no manifestar e na força do teu poder, trazendo paz, revestindo-nos de paz, da paz de Deus que excede todo o entendimento. Ó Deus querido e santo, eu louvo o teu nome por todos os meus irmãos, pela igreja reunida aqui neste lugar, por todos os que vieram cultuar a Deus aqui neste templo, nessa casa de oração. Bendigo o teu nome, ó Pai, pela vida dos meus irmãos, em especial pela vida do nosso irmão Paulo, meu Deus, que nos honra, meu Pai, com a sua presença, junto com a sua esposa, a nossa irmã Silmara, a nossa irmã Maria, essa família que veio nesta noite para juntos louvarmos o teu nome, para juntos ouvirmos a palavra de Deus, para juntos adorarmos e com ações de graças glorificarmos o teu nome. Bendigo, meu Pai, o nome do Senhor, porque ao Senhor devo a minha vida. Somos eternos devedores e por isso, ao entrar na tua presença, suplicamos, seja conosco, Senhor, em tua infinita bondade e misericórdia, seja conosco. Em tua infinita bondade e misericórdia, lembra-te de nós. Em tua infinita bondade e misericórdia, sara, meu Pai, a nossa nação e cure os corações, meu Pai, manifestando o teu poder e glorificando o teu nome. Te agradeço, meu Senhor, pela vida de cada um de meus irmãos e peço que o Senhor, ao levar, meu Deus, os irmãos para casa, que teus anjos sejam com eles, guarde-os, proteja-os, livre-os de todos os males e perigos. Conceda-os, ó Pai, uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, uma semana, meu Pai, na tua presença, uma semana, meu Pai, santificada no Senhor. Que seja assim, meu Pai, essa semana de meus amados irmãos, e que nos encontros regulares da igreja, quinta, sábado e domingo, possamos estar aqui novamente para juntos, mais uma vez, glorificarmos o teu nome. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja com cada um de meus queridos e amados irmãos, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Estenda a sua mão, querido irmão. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai revelado na cruz, que o conforto e o consolo do Espírito Santo de Deus seja com o coração de todos os meus irmãos e irmãs aqui nesta noite. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vos acompanhe em todos os dias de vossas vidas. E que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, meu amado irmão e minha amada irmã. E você que crê, repete comigo: amém. Mais uma vez, queridos, amém. Vá em paz, irmão, e que Deus te abençoe no nome de Jesus.